Olá, tudo bem com vocês? É um prazer poder participar da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, Trilhos para um Futuro Sustentável. Meu nome é Cleivan Augusto Bianchim e meu colega de equipe é o Renan Ramos dos Santos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e dar início à nossa apresentação. O nosso assunto de hoje é a Biblioteca BIM CPTM, onde nós vamos apresentar as famílias desenvolvidas para os projetos de instalações elétricas, telecomunicações e sistemas auxiliares. Eu sou engenheiro eletricista formado pela Unesp, na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. E sou especialista em tecnologia metroferroviária formado pelo PES, na Escola Politécnica da USP, aqui em São Paulo. E sou engenheiro CPTM. Ingressei na CPTM em 2012 e trabalho lá até os dias atuais. E meu colega de equipe é o Renan. Eu vou deixar que ele se apresente a vocês. É com você, Renan. Olá a todos que estão assistindo ao evento da EMESP. Eu me chamo Renan, fui estagiário da CPTM de 2019 a 2021 e desenvolvi junto com o Clevan as famílias BIM dos itens de elétrica da CPTM, envolvendo aí os itens de telecomunicação e sistemas auxiliares. São famílias parametrizadas de forma a simplificar o trabalho do projetista quanto à aplicação da família no projeto e também na criação de novos tipos. Também a configuração de visibilidade em 3 níveis de detalhamento para permitir o melhor desempenho do projeto de acordo com o que é necessário. Eu vou deixar agora a palestra aí com o Clevo. Bom, feita a nossa apresentação pessoal, agora eu vou dar início à apresentação do nosso trabalho técnico. A modelagem da informação da construção, traduzido do inglês Building Information Modeling, BIM, é um conceito inovador introduzido na construção civil que permite melhor gerenciamento de nossas edificações durante todo o ciclo de vida, presente na elaboração dos projetos, na implantação das obras e, posteriormente, na operação e manutenção das edificações, sendo também aplicável para casos de renovação ou reforma e demolição da edificação. O conceito BIM é incorporado à construção civil com o propósito de mitigar ou solucionar antigos problemas vivenciados no gerenciamento e coordenação de projetos e obras, o que impacta diretamente na posterior operação e manutenção das edificações. O conceito anterior ao BIM, utilizado para o gerenciamento e coordenação dos projetos e obras, permite mais facilmente a ocorrência de erros de compatibilização entre as disciplinas de projeto, um impacto negativo na planilha orçamentária, pois as ferramentas tecnológicas e os processos voltados ao gerenciamento da informação são limitados, e a consequência disso é um gerenciamento e uma fiscalização de contrato de obra dificultados, exigindo intervenções em busca de correções ou adaptações em projetos e dispêndio financeiro indesejados. Ao mesmo tempo, o limite financeiro acordado no contrato da obra pode levar a um limite técnico de execução desta obra, que direciona ao não atendimento às expectativas geradas na fase de planejamento e conceitualização, ocasionando um desconforto junto aos nossos clientes, que no caso da CPTM são a operação e a manutenção. O conceito BIM permite um melhor gerenciamento da informação por meio de suas ferramentas tecnológicas e processos. O foco dos projetistas, orçamentistas, coordenadores e gerentes deve ser sempre a informação, porque são as informações que permitirão controle absoluto sobre todo o ciclo de vida da edificação. Portanto, em cumprimento a uma das responsabilidades sobre um projeto, as famílias que possibilitam o desenvolvimento destes projetos são elaboradas, que por meio da modelagem e da parametrização apresentam todas as informações necessárias para se orientar uma aquisição, por meio dos materiais que as compõem e as referências de mercado. As informações provenientes de bases de custos também estão presentes nas famílias, o que propicia maior agilidade na elaboração das planilhas orçamentárias. O investimento realizado para a utilização do conceito BIM e as ferramentas tecnológicas inerentes a ele em nossos projetos e obras nos proporciona redução de erros de compatibilização entre as disciplinas de projeto, melhoria na qualidade da informação, tanto em projetos quanto nas planilhas orçamentárias, aumento de produtividade das equipes e garantia de projeto, obra, operação e manutenção mais eficientes, com mensuráveis ganhos no desenvolvimento, na coordenação e no gerenciamento dos projetos, na implantação, na coordenação e no gerenciamento das obras, na utilização, ou seja, a operação, na supervisão e no gerenciamento operacionais, bem como na manutenção, na supervisão e no gerenciamento da manutenção da edificação.
A importância e a necessidade de se aplicar o conceito BIM em nossas edificações do setor metroferroviário são notoriamente justificadas por meio do Decreto Federal número 10.306, de 2 de abril de 2020, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, Estratégia BIM-BR, instituída pelo Decreto número 9.983, de 22 de agosto de 2019. A elaboração de famílias para o desenvolvimento de projetos de instalações elétricas, telecomunicações e sistemas auxiliares, bem como as famílias elaboradas para as demais disciplinas de projeto, tais como arquitetura, estrutura, instalações hidrossanitárias e sistemas mecânicos, é a base essencial para se alcançar os objetivos escolhidos, em posse das famílias modeladas e parametrizadas, contendo informações sobre materiais ou as suas especificações e provenientes de base de custos para orçamentação. Os projetistas e os orçamentistas estão aptos a entregarem projetos e planilhas orçamentárias com a qualidade definida pelo conceito BIM, uma qualidade superior em relação ao conceito até então utilizado. Um maior nível de qualidade incorporado em projetos e planilhas orçamentárias proporciona melhoria no gerenciamento da obra da edificação, que, sendo implantada em conformidade com a boa técnica prevista em engenharia e arquitetura, permitirá que a qualidade previamente especificada pelos clientes, as equipes de operação e manutenção, seja atendida. O comissionamento da edificação permite a continuidade da utilização do conceito BIM, pois daí em diante, quem fará os registros de informações a respeito da edificação serão as equipes de operação e manutenção, realizando o gerenciamento durante a fase de utilização, ou seja, a operação e manutenção, fechando o ciclo composto por concepção, que são os projetos, a construção, a obra, a operação e a manutenção. Vamos então agora visitar os estandes da CPTM na 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e entrar em maiores detalhes na Biblioteca BIM. Bem-vindos à 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, Trilhos para um Futuro Sustentável. O primeiro estande da CPTM que nós visitaremos se refere a equipamentos e quadros voltados a média e baixa tensão nas instalações elétricas. A primeira família a ser visualizada é uma cabine primária de entrada de energia de medição e proteção. Ela possui a potência de 150 kVA e é do tipo blindada, com seus detalhes internos e externos. Ao lado da cabine primária, existe um transformador a seco trifásico, também de 150 kVA, com seus detalhamentos internos e externos. Ao lado do transformador, nós temos um quadro geral de distribuição, que é o QGD. Eu vou entrar em maiores detalhes do QGD para apresentar parâmetros a vocês. Este QGD possui 8 módulos. Porém, o projetista pode se utilizar de mais ou menos módulos, conforme as necessidades que ele tenha de projeto. Esses 8 módulos do QGD são subdivididos em compartimentos, que são chamados também de gavetas, que nada mais são que os circuitos que o QGD irá alimentar, os quadros terminais e as cargas. Aqui foram utilizados 8 módulos, porém podem ser utilizados 10 módulos. Nesta situação, 2 módulos não foram utilizados, os módulos 9 e 10. Existem parâmetros também de materiais e acabamentos, parâmetros elétricos, parâmetros dimensionais e os parâmetros referentes à base de custos da CPTM, o CIEC, o Sistema Informatizado de Engenharia de Custos Referenciais. O Keynote se refere ao número de identificação do QGD, o nível de estrutura é o grupo ao qual o QGD pertence, os parâmetros de disciplina, subdisciplina, descrição, que é a descrição completa do quadro, a unidade de medida, a CPU, que é a composição de preço unitário com a mão de obra e o material e seus coeficientes, o critério de medição, que afirma o que se tem quando se fornece e instala um QGD na obra. O preço inclui e a medição, utilizados na hora da medição de fornecimento e instalação deste quadro. O custo material e o custo de mão de obra, aqui na database de maio de 2021, aguardando as atualizações pela gerência de custos. Quando a gente tiver esses valores, nós atualizamos os modelos e as famílias. Outra informação importante, saindo um pouco agora de projetos e obras, são as informações de manutenção do quadro. Por exemplo, um quadro instalado na linha 10 turquesa da CPTM na estação ABCD no ano de 2019. O quadro estava operando normalmente quando foi necessária uma manutenção corretiva no disjuntor Q1 na data de 19 de abril de 2020. A manutenção recolocou o quadro em operação e atualizou a documentação
deste quadro para a revisão A, não sendo mais agora observada a revisão 0 em projetos e obras. Outra característica de manutenção é a do tipo preventiva que pode ser inserida no quadro. Por exemplo, a última data de manutenção preventiva foi em 15 de junho de 2021, e a próxima, como a periodicidade de manutenção, por exemplo, é de um ano, a próxima data é dia 15 de 6 de 2022. O que eu faço aqui? Eu integro todas as informações dentro do próprio modelo, não só de projetos e obras, mas também referentes à operação e manutenção do quadro, estabelecendo um ciclo de vida para o equipamento, para os dispositivos, para os sistemas e para as próprias estações de passageiros distribuídas ao longo das todas as linhas da empresa. O segundo stand a ser visitado é o stand também de instalações elétricas, porém nessa situação são as cargas e um quadro terminal. Este quadro terminal é um painel de iluminação e tomadas que está com a frente dele, a porta oculta, para nós visualizarmos os detalhes internos, os dispositivos como disjuntor do tipo caixa modada, disjuntor do tipo DIN, barramentos de neutro, barramentos de terra, IDRs, blocos de aferição e contatores. São dispositivos monopolares, bipolares, tripolares e tetrapolares. Todo o quadro é dimensionado e parametrizado nas dimensões para que sejam atendidas com quaisquer necessidades de projeto quanto a espaciais, né, as dimensões espaciais. Aqui a gente visualiza um projetor de iluminação a LED, luminárias do tipo shaft, muito observadas, por exemplo, na linha 13 da CPTM, luminárias do tipo hermética, visualizadas em nossas plataformas por serem ambientes externos, toda a infraestrutura, né, para instalação de luminárias pendentes, como os perfilados, os tirantes, os suportes para perfilado, a caixa com tomada para facilitar a manutenção, onde a luminária é conectada por meio de plug na tomada, blocos autônomos de iluminação de emergência, por lâmpada compacta, por lâmpadas tubulares e o modelo LED, que é o mais usual. Existem as luminárias de embutir em forro, e elas são do tipo LED ou tubulares LED. Aqui a gente pode observar no forro. São as luminárias também vistas do tipo tartaruga, né? Nas paredes. Existem também a parte de tomadas, interruptores. Aqui nesta parede a gente já observa conduletes do tipo C, com tomada 127, 220 volts, e um exemplo de interruptor. Na outra parede, nós visualizamos conduletes duplos, triplos, simples, conduletes do tipo C, do tipo E, com as diversas configurações possíveis para tomadas e interruptores. Falando um pouco sobre SPDA e aterramento, nós vamos até a cobertura e visualizar os captores. Então, aí o captor, temos barra chata de alumínio, aqui eu modelei, né, um cabo para mostrar a conexão de um cabo com a barra chata, por meio do terminal de compressão. Então, feita a descida em cabo até a malha de aterramento, que eu vou apresentar agora, clicando no solo, eu já consigo visualizar toda a malha de aterramento lá no solo. Além disso, eu visualizo também a caixa de inspeção de aterramento e a própria haste. Um detalhe interessante aqui para projetos e obras é a caixa de inspeção, que ela pode ter a sua tampa ocultada e visualizarmos detalhes internos da caixa de inspeção. Além dela cortar o solo, nós podemos ver os conectores do tipo cabo haste e a própria haste de aterramento, o que dá um certo realismo ao modelo, não somente para a área de projetos, mas a própria obra consegue visualizar esses detalhes e realizar a instalação correta destes elementos que formam o SPDE e aterramento. Também foi modelado aqui um reservatório elevado com uma instalação típica de para-raio do tipo Franklin. Então, mostrando aqui para vocês e fechar essa parte de SPDE e aterramento, um para-raio do tipo Franklin instalado em um reservatório elevado. Bem legal essa modelagem e ajuda muito a visualização e a forma de instalação na obra. O segundo stand a ser visualizado é um stand de telecomunicações e já podemos visualizar os elementos como racks de parede e bastidores que estão com as portas abertas, observadas a parametrização angular feita para este tipo de bastidor, onde além de se possibilitar a visualização dos equipamentos dentro dos bastidores, eles permitem também a alocação adequada nos ambientes.
ajudando também a disciplina de arquitetura, que define as dimensões dos ambientes e estabelece distâncias apropriadas e seguras para o trabalho das equipes de manutenção, quanto à área de circulação e distância segura de manutenção nesse tipo de instalação. Então, para a área técnica é interessante a visualização dos equipamentos dentro desses racks e bastidores. Aqui a gente visualiza uma central telefônica, no bastidor ao lado um NVR, que é um gravador para CFTV, e um switch. Além disso, nós temos também cornetas acústicas para o subsistema de sonorização. A corneta acústica, ela é parametrizada angularmente, como a gente vai observar pelo parâmetro ângulo, nessa situação está com 45 graus, e ela vai para a obra com este ângulo, e o próprio modelo admite este ângulo se eu rotacioná-la, além das informações de parâmetros quanto à base de custos, né, e materiais. O próprio projetor de iluminação a LED também tem essa parametrização angular, porque ele é do tipo articulado e permite a melhor angulação quanto a estabelecer a melhor eficiência luminotécnica. As câmeras também são parametrizadas angularmente, nos sentidos vertical e horizontal, apresentando as características ideais para instalação em obra, atingindo o ângulo de cobertura. A câmera, além de poder ser instalada em parede, ela pode ser instalada em teto, com um suporte ajustável, conforme a necessidade que o projetista veja na altura de instalação. Além disso, existem relógios voltados ao subsistema de cronometria, relógio de face simples nas paredes, relógio de face dupla em tetos, com suporte também ajustável, os PDTs, que são os painéis de destino de trem, e os PMVs, que são os painéis de mensagens variáveis, com suportes também ajustáveis para teto, os monitores voltados aos diversos subsistemas de telecomunicações e os telefones do tipo analógico e digitais. O último stand a ser visitado é o stand de sistemas auxiliares. Os primeiros elementos são 3 bloqueios que a gente visualiza, uma modelagem ficou legal com os próprios validadores, né, de cartões. Então estão aí os bloqueios. E referente também ao subsistema de supervisão, detecção e alarme de incêndio. Primeiramente, eu vou mostrar a vocês os detectores ópticos de fumaça, detectores de temperatura fixa, de termovelocimetria, detectores de chama, detectores de hidrogênio instalados aqui no teto. Além disso, as instalações estão todas em conformidade com as normas técnicas e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, por isso a cor avermelhada atribuída aos condoletes e eletrodutos. Existem centrais de alarme de incêndio, sinalizadores do tipo audiovisual, do tipo sirene eletrônica, acionadores de bomba, liga-desliga, acionadores manuais de alarme de incêndio. Eu vou entrar em um detalhe aqui, que é específico para estes elementos, quanto à norma de acessibilidade, que já vai com informações para a obra, estabelecendo as alturas máximas e mínimas de instalação e bloqueadas para essa faixa de valores. Então, a gente visualiza aqui, além dos parâmetros da base de custos, né, atualizados, também a parte de acessibilidade, aqui, como eu disse, as alturas máximas e mínimas de acessibilidade, conforme a norma na sua última edição, a BNT NBR 9050, são informações que já vão para a obra desde o modelo de projeto, facilitando a instalação em campo. A última parte, que nesse caso é externa, vamos falar um pouco sobre a iluminação externa. São as conexões aqui por duto corrugado, enterrado diretamente no solo, conectando os postes nas diversas alturas e caixas de passagem. Aqui o primeiro poste é do tipo cônico engastado, com suporte para 2 luminárias e 2 diferentes modelos de luminárias. O segundo poste é do tipo cônico flangeado, visualizando-se a base, né? Com suporte para 4 luminárias e 4 modelos diferentes de luminárias. E o último tipo de poste é um poste do tipo telecônico flangeado. Visualizando, então, a base deste poste flangeado, do tipo flangeado, a gente percebe a visualização interna da base de concreto, porque a caixa de passagem e a base de concreto do poste, elas cortam o solo, então podemos visualizar os detalhes internos, como por exemplo aqui na base do flangeado, não somente a chegada do duto corrugado, mas também os chumbadores referente a esse tipo de instalação. Além disso,
As caixas de passagem podem visualizar internamente, porque caso sejam estabelecidos circuitos ou modelagem de cabos para essa situação, os cabos podem ser visualizados. Isso ajuda muito visualmente o projeto e facilita a obra também, porque eles vão ter acesso às informações diretamente no modelo, visualizando a forma correta de instalação. A última família a ser observada nesta apresentação dos estandes e famílias, né, das CPTM é uma escada rolante, neste caso, uma escada rolante para um desnível de 7 metros, porém ela é totalmente parametrizada para outros desníveis previstos em arquitetura em seus projetos. Aqui estão alguns exemplos, né, de desníveis para esta escada rolante, e eu coloquei uns valores previamente estabelecidos, mas podem ser inseridos outros, né, conforme as necessidades de projeto. Então, existem parâmetros de materiais e acabamentos para balaustrada, corrimão, degrau e fechamento externo. Além das dimensões, como eu disse, né, parâmetros dimensionais, parâmetros da base de custos, como eu já formei para outras famílias, e parâmetros voltados à manutenção. Aqui uma situação de plano de manutenção preventiva, saindo um pouco de projetos e obras e acrescentando parâmetros de manutenção para as escadas rolantes. Por exemplo, instalada na linha 10 turquesa da CPTM, na estação ABCD, no ano de 2019, as informações de projetos, que são referentes à documentação e seus números de controle aqui. Grupos de plano de manutenção preventiva. O grupo 1 com uma periodicidade de 2 meses, o grupo 2 com uma periodicidade de 6 meses e o grupo 3 com uma periodicidade de 1 ano, divididos entre as últimas datas e as próximas datas de manutenção preventiva. Então, isso traz informações todas agrupadas dentro do próprio modelo, que facilitam o gerenciamento da manutenção. Feita a nossa visita aos estandes da CPTM, eu vou dar continuidade em nossa apresentação para falar sobre um outro assunto, além dessas famílias modeladas para os projetos, né? Então aqui a gente tem os estandes, todos subdivididos. Vocês terão acesso a este material para conhecer maiores detalhes das modelagens, das parametrizações. São vistas frontais, vistas 3D, detalhes aproximados. E então, referente a isso, ó, o próprio painel, referente a isso, as famílias, nós temos as modelagens, parametrizações, né? E também existem as fichas de catálogo, que têm as informações sobre cada uma das famílias. Essas fichas são disponibilizadas para cada uma delas com as informações de base de custos, as dimensões, as informações quanto ao arquivo, ao próprio arquivo, as datas do arquivo, quem aprovou. Aqui estão as fichas. São dois exemplos, né? Um para a caixa de inspeção de aterramento e um para o acionador manual de alarme de incêndio. São os códigos CIEC, né? Referente à base de custos, as descrições, as vistas frontal, 3D superior, as informações de quem aprovou a família, em que data é o arquivo. São informações que facilitam a consulta rápida. Se a pessoa não tiver acesso ao modelo, ela acessa essas fichas e tem as informações necessárias. O próximo passo da apresentação é quanto à extração de quantidades e preços, referente a uma planilha orçamentária, utilizada uma rotina feita e desenvolvida em Dynamo, que eu vou carregar para vocês e fazer essa extração de quantidades. Ficou bem legal essa rotina. De volta ao nosso modelo, eu vou abrir agora para vocês a rotina desenvolvida em Dynamo e fazer a extração dessas informações em uma planilha. Então, eu tenho aqui a minha rotina em Dynamo, eu vou colocá-la para execução e compartilhar a tela do Excel com vocês para visualizarmos a atuação, né, desta rotina. Então, eu venho aqui para compartilhar a planilha com vocês. Está aí a nossa planilha. Eu quero capturar do modelo os códigos ID de cada um dos elementos modelados. Eles vão trazer também as informações do código CIEC, as descrições, as unidades de medida, as quantidades e os preços unitários de cada um dos elementos modelados naquele projeto. Já apareceram os códigos ID e as unidades de medida. As quantidades vão ser unitárias porque são cada um dos elementos que estão modelados com seus próprios IDs. A próxima informação talvez seja preços unitários.
Estão aí os preços unitários, alguns simbólicos, alguns reais, somente, né, para efeito de modelagem e simulação, as descrições e finalmente vão vir os códigos CIEX. Os códigos CIEC, finalizando então a simulação, com todos os elementos capturados do modelo, como uma lista de materiais para se formar uma planilha orçamentária. Vou voltar agora ao modelo para vocês verem o resultado da varredura feita no modelo, que mostra bem o que foi feito para a extração das quantidades. Então, volto ao modelo, compartilhando a tela, está aí a nossa rotina. E o modelo, feita a varredura, capturando o que eu solicitei ao modelo. Partindo agora para as conclusões do nosso trabalho técnico, afinal, quais são os ganhos, os retornos do investimento? Bom, já é conhecido que ocorrem reduções de erros de compatibilização entre as disciplinas de projeto, ocorre uma melhoria na qualidade da informação, tanto nos projetos quanto nas planilhas, inclusive nas planilhas orçamentárias, aumento de produtividade das equipes e garantia de projeto, obra, operação e manutenção mais eficientes. Onde isso? No desenvolvimento, na coordenação e gerenciamento dos projetos, na implantação, na coordenação e no gerenciamento das obras e na utilização, ou seja, a operação, supervisão e gerenciamento operacionais, na manutenção, na supervisão e gerenciamento da manutenção. As famílias são modeladas e parametrizadas em dimensões lineares e angulares e contêm informações essenciais para o desenvolvimento de projetos e de planilhas orçamentárias. Além disso, as informações que são disponibilizadas em projetos e nas planilhas orçamentárias contribuem para um melhor gerenciamento e fiscalização das obras. Após o término de implantação da obra da edificação, efetuado com sucesso o comissionamento pelos clientes, operação e manutenção, os modelos e suas respectivas famílias devem ser alimentados pelas gerências de manutenção, sendo assim, o controle sobre os bens materiais da empresa, ou um chamado controle de inventário, por exemplo, distribuídos ao longo das 7 linhas ferroviárias atuais, pelas estações de passageiros, pátios e abrigos de manutenção, ou outras edificações quaisquer que se deseje mapear, será mais dinâmico e eficiente em comparação ao que se pratica atualmente. Uma ideia a ser amadurecida pela empresa seria a modelagem de edificações existentes para efeitos de patrimônio da empresa, um controle sobre os bens que a empresa possui distribuídos em suas linhas, além de propiciar um melhor gerenciamento de manutenção organizado e dinâmico. Já a virtualização de nossas edificações metroferroviárias por meio de modelos desenvolvidos em conceito BIM garante benefícios no registro de informações e histórico por todo o ciclo de vida das edificações. Sendo assim, quando se fala em manutenção, é fácil obter conhecimento sobre os equipamentos, dispositivos, sistemas, etc., tais como os respectivos fabricantes, marcas e modelos em cada uma das edificações da empresa. Por exemplo, é possível saber qual é o fabricante, a marca e o modelo da escada rolante E01 em operação na estação Francisco Morato, na linha 7 Rubi, ou o fabricante, a marca e o modelo do transformador em operação na estação Tamanduá TI, na linha 10 Turquesa. Portanto, todas as informações estão disponíveis em modelos virtuais, sem a necessidade de acesso ao local para a tomada de conhecimento, mas é claro, desde que os modelos sejam sempre realimentados em conformidade com as intervenções que sejam realizadas, sejam elas de manutenção corretiva, preventiva ou até mesmo preditiva, ou mesmo retrofit, pequena reforma ou demolição parcial, e etc. E também percebe-se também maior interação e desenvolvimento de soluções entre as diferentes diretorias, gerências e departamentos da empresa, o que torna cada vez a empresa mais forte. E referente à biblioteca BIM e ao Dynamo, quais são os próximos passos? Os próximos passos são dar continuidade à elaboração de novas famílias e ampliar o catálogo da biblioteca BIM da CPTM, e desenvolver novas rotinas em linguagem de programação visual, no caso o Dynamo, de modo a melhorar a integração entre os modelos virtuais em BIM e as bases de custos para orçamentação, os sistemas de manutenção em utilização na atualidade e o sistema corporativo de informações georreferenciadas. Quaisquer outras integrações entre softwares podem ser realizadas, o que facilita muito o nosso dia a dia na gestão de nossos empreendimentos. Agradecemos em poder participar da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, onde pudemos apresentar a vocês um pouco mais sobre a Biblioteca BIM CPTM.
Aí embaixo estão os nossos contatos e fiquem à vontade para entrar em contato conosco, onde podemos esclarecer as suas dúvidas. Uma boa continuidade a todos no evento e até o próximo. Vejo vocês lá.